Olá, queridos alunos e alunas, sou a professora Tatiane Ruas e vamos trabalhar a disciplina Fundamentos da Educação de Surdos. Inicialmente, gostaria de falar brevemente sobre minha formação. Sou pedagoga, mestre em Educação Tecnológica, realizei 3 cursos de especialização lato sensu, quais sejam Gestão de Políticas Sociais, Educação Profissional Técnica Integrada à Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ProEja, e Educação de Surdos e Libras. Além disso, profissionalmente, já perpassei por diversas etapas da educação básica. Fui professora na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e coordenadora pedagógica do ensino médio. Há 8 anos atuo como docente na educação superior em cursos de graduação e pós-graduação. Espero que possamos construir muitos conhecimentos, trocar experiência e refletirmos sobre vários processos históricos, sociais, culturais e políticos que envolvem a educação de surdos em nossa sociedade. Para tanto, é importante conhecer a estrutura geral da disciplina, ou seja, a ementa, os objetivos, as unidades temáticas, metodologia, processo avaliativo, referências bibliográficas, entre outros elementos que serão vivenciados por vocês ao longo do curso. Desse modo, temos a ementa, História da Educação de Surdos, os modelos educacionais para surdos, clínicos, mistos, antropológicos e da diferença, políticas, legislação e surdez, as políticas de inclusão e exclusão sociais e educacionais, identidades surdas, identificações e locais das identidades, educação bilíngue para surdos. Objetivos: refletir sobre a educação de surdos no Brasil, destacar a importância da língua de sinais como base para a educação de surdos, apresentar os fundamentos da educação de surdos, apresentar a legislação brasileira voltada para a educação de surdos, promover a discussão entre a educação de surdos, cultura, língua de sinais e língua portuguesa, estimular a discussão sobre a construção da identidade surda em uma sociedade de ouvintes. Os conteúdos programáticos: 1. Trajetória histórica da educação de surdos. 2. Legislação e surdez. 3. Políticas sociais e educacionais da inclusão e exclusão. 4. Modelos para a educação de surdos. E 5. Cultura e identidade versus educação de surdos. A metodologia. Em cada uma das unidades serão adotados os seguintes procedimentos: exposição de conteúdo por meio de vídeos, levantamento de pontos para reflexão e discussão, apresentação de textos para leitura obrigatória e roteiros de análise. Esse percurso metodológico será feito através da filmagem das unidades, do material impresso, texto base da disciplina, das videoaulas e da realização de atividades no Polo e no Moodle. O processo de avaliação será constituído da seguinte forma: as atividades serão: 1. Avaliação presencial, na modalidade presencial, no valor de 30 pontos. 2. Avaliação online individual, na modalidade à distância, no valor de 20 pontos. 3. Atividades práticas, na modalidade presencial, 20 pontos. 4. Participação nos fóruns de discussão da disciplina, 10 pontos. Participação nas atividades propostas pelo professor, 10 pontos, que podem ser presencial ou à distância, que no somatório serão 20 pontos. E a autoavaliação, na modalidade à distância, 10 pontos. É importante ressaltar que há outras referências que podem servir de investigação para os estudos de vocês nessa disciplina e no curso como um todo. É bom lembrar também que vocês, enquanto graduandos em licenciatura Letras Libras, também serão pesquisadores e pesquisadoras, já que não há docência sem pesquisa, conforme dizia o nosso grande pensador Paulo Freire. E como tais, vocês deverão construir hábitos de leitura e desenvolver a iniciativa de buscar textos que vão além do material didático disponibilizado. Nesse sentido, os professores poderão contribuir com indicações e sugestões para enriquecer a construção de conhecimentos que se inicia nesse curso. Além dos docentes,
da coordenadora do curso e de outros sujeitos que proporcionarão a viabilidade do curso, se faz pertinente frisar o papel do tutor e da tutora à distância presencial, ou seja, para que todos os processos educativos no local de referência presencial de vocês ou à distância aconteçam, o papel do tutor e da tutora é indispensável. Desse modo, é também imprescindível a parceria entre alunos e alunas e tutores, pautado no respeito mútuo, na compreensão, na cooperação, no comprometimento, na seriedade e na cordialidade. Assim, é fundamental a participação de vocês em todas as atividades propostas. Com base nessas premissas, acredito que possamos formar profissionais comprometidos com uma educação de qualidade e com um mundo melhor. Bem, então, dando seguimento ao nosso conteúdo específico, qual seja Fundamentos da Educação de Surdos, vamos iniciar agora a abordagem do primeiro conteúdo a ser delineado na aula 1. Nesse momento, daremos início à explicação de como foi a trajetória histórica da educação de surdos. Então, a disciplina Fundamentos da Educação de Surdos, a unidade 1, Trajetória Histórica da Educação de Surdos. Nessa unidade, abordaremos a educação de surdos nos seguintes contextos: da Idade Antiga à Idade Média, a Idade Moderna, a Sociedade Contemporânea. Partindo do pressuposto de que não há um presente sem as bases de um passado, a disciplina de Fundamentos da Educação de Surdos é importante para os conhecimentos e reflexões sobre os fundamentos filosóficos, culturais, históricos, sociais que embasam e que devem, na atualidade, embasar a educação de surdos, a fim de que possamos perceber a língua de sinais como veiculadora da construção da identidade surda, da aquisição de conhecimentos e da interação com a sociedade. Nessa direção, poderemos perceber que a educação das pessoas surdas estava associada ao que se tinha de representação desses sujeitos na sociedade, na cultura, na política, enfim, o que se pensava sobre essas pessoas implicava em práticas, sua maioria excludentes e discriminadoras desse público. Na antiguidade e na Idade Média, por exemplo, era comum associar o surdo adjetivo de incompetente, incapaz, anormal, entre outros. Isso porque se acreditava que quem não ouvia também não tinha habilidade de pensar, de aprender e tão menos de compartilhar e construir conhecimentos. Segundo Moura, 2000, página 16, o pensamento não podia se desenvolver sem a linguagem e que esta não se desenvolvia sem a fala. Desde que a fala não se desenvolvia sem a audição, quem não ouvia, não falava e não pensava, não podendo receber ensinamentos e, portanto, aprender. A autora destaca o que era recorrente nas sociedades grega e romana, as quais mantinham os surdos isolados da sociedade por considerados indivíduos não pensantes e, portanto, não dignos de conviver em sociedade. Já na Idade Moderna, por volta do século XVI, os surdos passam a ser considerados sujeitos capazes de aprender a ler, a escrever sem o uso da fala. Muitos educadores ficaram conhecidos por tentarem propor formas de comunicação aos surdos. Entre eles, podemos citar Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet e o Abade Lepê, entre outros. É bom lembrar, porém, que essa mudança de concepção sobre o surdo estava ligada a objetivos vários, entre eles o de ensinar a rezar, ou seja, era a expressão de uma sociedade comandada pela igreja, mas que mantinha ainda muitas restrições com relação às pessoas surdas, que naquela época também eram consideradas mudas. Algumas dessas restrições eram, por exemplo, a de não poder receber heranças, não poder defender-se em tribunais, não poder casar-se sem o consentimento de uma autoridade religiosa, entre outros. A força dessas restrições e do preconceito era tão fortes que o tipo de comunicação a ser oferecida aos surdos daquela sociedade deveria estar pautada na aprendizagem da fala. Assim, o oralismo desponta como a principal forma de comunicação para os surdos, já que era pela fala que o indivíduo podia manifestar suas ações, seu pensamento, sua identidade e, portanto, poderia ser reconhecido como cidadão de direitos. Conforme Cavalcante, 2014, página 88, seguiu-se a essa proposta aquelas que trouxeram sinais como forma de comunicação.
e, em outros casos, iriam representar os sons da fala de uma forma visível, através do que se chamou de alfabeto digital, usado para ensinar a ler, associado à leitura dos lábios e à manipulação dos órgãos fonoarticulatórios, e pelo ensino de diferentes posições para emissão do som. Podemos observar que, embora o uso dos sinais tenha sido reconhecido como forma de comunicação, eles eram usados apenas como meio para atingir a fala. Na Idade Contemporânea, as propostas pautadas no oralismo ganham ainda mais força. Nesse momento, surge a visão clínica da surdez, a qual, segundo Moura, 2000, era equivocada quanto aos seus princípios, que procurava a todo custo acabar com aquilo que não podia ser tratado, curado na maioria das vezes. A visão clínica, portanto, preconizava a ideia de cura da surdez, de tratamento, de reabilitação das pessoas surdas, já que, por meio desses procedimentos, acreditava-se que a fala seria restabelecida, o surdo seria então curado e, desse modo, o surdo passaria a ter uma possibilidade de salvação e assim ser um integrante legítimo da sociedade ouvinte. Observem que esse paradigma, ou seja, essa corrente de pensamento, traz a ideia de que o surdo era um doente, que deveria receber tratamento adequado para se curar. A doença estava associada ao fato de ser surdo e a cura perpassava por tratamentos com objetivos claros de atingirem a normalidade ouvinte. Essa dificuldade de um determinado grupo não reconhecer o outro em suas diferenças é antiga e perdura até os dias de hoje. Associado a isso estão as relações de poder, ou seja, um grupo dominante, em prol de seus interesses, legitima ideias e condutas que são consideradas melhores e que devem ser seguidas pelos demais grupos, os quais ficam desprivilegiados, já que não é possível seguir normas e padrões únicos de existência. Me reportei a esse assunto para falar sobre um grande evento que ocorreu na Itália e ficou conhecido como Congresso de Milão, que ocorreu em 1880 e pelo mesmo ficou determinado por um grupo de ouvintes que o método oral seria superior ao uso de sinais para o ensino e aprendizagem dos surdos. Observa-se que a língua de sinais, língua natural dos surdos, é preterida e em seu lugar é colocado o oralismo como uma forma de integração da comunidade surda à comunidade ouvinte. Cavalcante, 2005, página 89, complementa que, a partir desse evento, que teve o maior impacto na educação, se considerarmos os 100 anos de sua hegemonia, os surdos foram subjugados às práticas ouvintistas. Ficou legitimado que apenas a língua oral deveria ser aprendida pelos surdos, sendo a língua de sinais considerada como prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. Em função desse cenário histórico, as escolas se reorganizaram para desempenhar seus processos de ensino e aprendizagem baseados na língua oral, entendendo que a criança surda se desenvolveria tal qual a criança ouvinte. Associado à visão clínica da surdez, surge um modelo educacional nomeado de oralismo, o qual desconsidera a cultura e a identidade surdas, as quais, a partir de agora, eram as mesmas que as do ouvinte, ou seja, baseadas na língua oral. Essa situação perdurou durante muito tempo, se estendendo para outros congressos internacionais. Nesse sentido, Cavalcante, 2005, página 89, destaca que o segundo, o terceiro e o quarto congressos internacionais dos surdos, realizados em Chicago, Geneve, em Paris, em 1893, em 1896 e em 1900, respectivamente, decidiram-se a favor de um sistema combinado de instrução e ou pelo oralismo puro, mantendo a situação preconizada pelo Congresso de Milão. Todavia, o sistema oralista de educação apresentou sinais de fracasso, e como se não bastasse, esse fracasso era associado ao próprio surdo. Nesses casos, o surdo era considerado deficiente mental, incapaz, incompetente e, mais uma vez, a culpa era da surdez e não do modelo educacional adotado pelos ouvintes. A partir da segunda metade do século XX, esse cenário começou a esboçar algumas mudanças positivas para a comunidade surda, principalmente com a divulgação dos estudos do linguista americano William Stoke, o qual trouxe novamente a concepção de que os sinais constituem uma língua legítima, com estruturas independentes das línguas orais. Essa perspectiva
abre espaço para uma reconstrução da história da comunidade surda, com base na valorização da língua de sinais, da identidade surda e do reconhecimento e respeito às diferenças. O século XX e início do século XXI, portanto, são momentos históricos que marcam um novo começo para a educação de surdos, com possibilidades de mobilização em prol do reconhecimento e legitimações que amparam os direitos e demandas específicas. Faremos agora uma breve retomada dos aspectos estudados nessa aula. Recapitulação da aula 1. Educação dos surdos na Antiguidade e na Idade Média. Os surdos não tinham direito à educação, visto que eram considerados indivíduos não pensantes, pelo fato de não ouvirem e, em consequência, não falarem. Por motivo dessa crença, não podiam receber instrução, ou seja, se acreditava que não eram capazes de aprender. Eram, portanto, marginalizados da sociedade. A educação dos surdos na modernidade. A partir do século XVI, os surdos passam a ser considerados sujeitos capazes de aprender a ler e a escrever sem o uso da fala. Porém, a marginalização social continua por meio de restrições aos seus direitos. Tais restrições tomam força e impulsionam para uma educação pautada na aprendizagem da leitura, da escrita e também da fala, abrindo espaço para o modelo oralista de educação, o qual se associava à visão clínica. Nesse cenário, a comunidade surda se vê obrigada a abandonarem sua cultura e identidade para serem moldados de acordo com o modelo ouvintista. Já a educação dos surdos na contemporaneidade, a educação das pessoas surdas começa a ser redefinida nas bases culturais e identitárias da comunidade surda, ou seja, com base no reconhecimento e legitimação dos sinais enquanto a língua natural dos surdos, com estrutura própria e independente das línguas orais. Bem, pessoal, como vimos hoje um pouco sobre a trajetória histórica da educação de surdos, a qual será imprescindível para o entendimento de outros conteúdos que veremos nas próximas aulas. Sugiro a vocês fazerem anotações no caderno sobre os conceitos de alguns termos importantes que foram explanados nessa aula, como, por exemplo, visão clínica, oralismo, ouvintismo, entre outros que serão muito importantes para a realização de avaliações futuras. Espero que a aula tenha contribuído para ampliar a compreensão do conteúdo do livro didático e instigar a reflexão crítica das realidades vivenciadas pelos surdos ao longo da história. Agora realizaremos as atividades de aprendizagem referentes à aula 1. Atividade de aprendizagem. Em dupla, faça uma descrição em língua de sinais, de acordo com o material estudado e do seu ponto de vista, da história antiga até o nosso presente sobre a educação de surdos. Abraço a todos e até a próxima videoaula.